É muito bom estar aqui com vocês, né? Recebendo todos aqui no meu ambiente de trabalho, né? E vamos conversar sobre muitos assuntos importantes, especificamente sobre o dilema do autoconhecimento. É muito importante. Eu estou muito feliz com a presença de vocês e vamos fazer um excelente trabalho nessa nossa reunião, né? Estejam perfeitamente à vontade para conversar sobre todos esses assuntos. Estamos perfeitamente à vontade, vamos conversar, trocar ideias, não é isso? E nós temos bastante tempo para conversar sobre todos esses assuntos. Temos aqui 8 jovens, né? 4 moças, 4 rapazes no dia de hoje, né? Andressa, o Paulo, André, a Cíntia, o Adriano, Vânia, Eduardo e a Marilda. São jovens maravilhosos que estão tentando, estão sempre trabalhando no sentido do autoconhecimento, e para mim é uma honra. Para mim é uma honra receber todos aqui para a gente vamos fazer um trabalho maravilhoso, né? Justamente sobre esse assunto extraordinário que é o dilema do autoconhecimento. Vamos então trabalhar a esse respeito, né? Então vamos conversar, vou falar sobre esse assunto, eu estou à disposição, tudo bem? Vocês vejam que é bom ter amigos, né? Antes de a gente começar a estudar, já estão batendo palmas, isso é muito bom. Isso é um bom começo para a nossa conversa, muito bom. Eu agradeço a todos pelo carinho, né? E vamos então ao trabalho, não é isso? Justamente falar sobre o dilema do autoconhecimento. O dilema do autoconhecimento. Esse estudo compõe-se de 8 partes: introdução, governo oculto do mundo, a senda do discipulado, a senda da iniciação, síntese da evolução dimensional, expansão e domínio da consciência, o dilema do autoconhecimento e conclusões. Parte 1. Introdução. A introdução. A missão mais importante de cada ser humano é a sua própria iniciação ou iluminação. Essa missão é a expressão da lei da evolução. Somente poderá auxiliar a humanidade em seu caminho evolutivo quem tiver condições para isso. Isso é indispensável. Por isso, existem mecanismos de lei para que isso ocorra. Esses mecanismos incluem as escolas de iniciação, os mestres, os instrutores da humanidade e as hierarquias espirituais que se dispõem a auxiliar o homem nessa caminhada. Existem situações específicas nesse caminhar do homem nas quais cada ser humano tem de conquistar por si mesmo o direito de subir de degrau por degrau na escala evolutiva. Cada um tem que conquistar a vitória por seus próprios méritos. Nós temos possibilidades evolutivas e involutivas. Nós podemos escolher, através do livre-arbítrio. É isso? Possibilidades evolutivas para a expansão da consciência. Possibilidades involutivas com perda de dimensões. E ainda possibilidade de estacionamento evolutivo. Básico, a morte física é uma aparência, maia, ilusão. Mas a morte espiritual é a morte real, quando ocorre a involução dimensional ou estacionamento evolutivo. Existe um momento no qual o homem tem que decidir pela vida ou pela morte. Este momento é aquele no qual ele é colocado diante de um portal. Esse portal mostra um caminho, e esse caminho é o caminho da vida. Logo, existe um momento no qual a consciência se depara com a possibilidade de seguir pelo caminho da verdade e da vida. A consciência, diante desse portal, pode aceitar o desafio ou se furtar a ele. Esse é o assunto de hoje, o dilema do autoconhecimento.
Somente poderá auxiliar a humanidade em seu caminho evolutivo quem tiver condições para isso. Por isso existem mecanismos de lei para que isso ocorra. Esses mecanismos incluem as escolas de iniciação, os mestres, os instrutores da humanidade e as hierarquias espirituais, que se dispõem a auxiliar o homem nessa caminhada. Existem situações específicas nesse caminhar do homem, nas quais cada ser humano tem de conquistar por si mesmo o direito de subir degrau por degrau na escada evolutiva. Cada um tem que conquistar a vitória por seus próprios méritos. Temos possibilidades evolutivas e involutivas. Possibilidades evolutivas para expansão da consciência. Possibilidades involutivas com perda de dimensões. E ainda, possibilidades de estacionamento evolutivo. A morte física é uma aparência, maia, ilusão. Mas a morte espiritual é a morte real quando ocorre a involução dimensional ou estacionamento evolutivo. Existe um momento no qual o homem tem que decidir pela vida ou pela morte. Este momento é aquele no qual ele é colocado diante de um portal, o portal da verdade. Esse portal mostra um caminho, e esse caminho é o caminho da vida. Logo, existe um momento no qual a consciência se depara com a possibilidade de seguir pelo caminho da verdade e da vida. A consciência, diante desse portal, pode aceitar o desafio ou furtar-se a ele. Esse é o assunto de hoje, o dilema do autoconhecimento. Nesta segunda parte do estudo, faremos considerações a respeito do governo oculto do mundo, a revelação, grande fraternidade branca, o rei do mundo e o rei Melquisedeque. Dentre as muitas ideias surpreendentes com que se depara o investigador da filosofia transcendental, uma de maior significação é a da existência de um governo oculto do mundo, ou governo espiritual do mundo, ou ainda governo interior do mundo. Tem-se na tradição cristã dito pelo Cristo que nada acontece sem a vontade superior do Pai. O Pai, o Logos, no dizer da teosofia, ou o trono, uma outra maneira de se expressar essa consciência, tem como executores e controladores do plano evolutivo as hierarquias ou condutores da humanidade. Os fatos relativos ao governo oculto do mundo foram, por muito tempo, conservados como o mais precioso dos segredos dos antigos mistérios. Mas, com as oportunidades de uma evolução mais rápida, agora despontada no mundo atual, para os homens, o que outrora permaneceu oculto começa a ser revelado. Para cada um dos globos do sistema solar, há um grupo de ministros do Logos, que executa seu plano evolutivo com relação a esse plano. Esse grupo é denominado de hierarquia do globo, e na Terra é tradicionalmente conhecida por muitos nomes, sendo agora mais usado o nome Grande Fraternidade Branca. Podemos dizer que a Grande Fraternidade Branca é uma grande loja superior, uma ordem superior, matriz e modelo de todas as lojas, ordens ou escolas de iniciação que sempre existiram. Os excelsos oficiais dessa grande fraternidade são os adeptos e atuam numa ordem verdadeiramente hierárquica, segundo suas qualificações, tendo cada qual sua função em determinado departamento do plano de evolução para o planeta Terra. O rei do mundo, chefe da hierarquia, é o rei do mundo, Melquisedeque, que rege e ordena em nosso globo todos os acontecimentos relativos aos anjos e aos homens. Em sua consciência se registra tudo o que se passa nos 7 planos de evolução do nosso globo. Com seu aura interpenetra toda a Terra, sabe de tudo quanto acontece dentro desse aura e não há ato tão secreto que ele não conheça, e nem injustiça, por leve que seja, que ele não registre. É o rei,
como o chamo frequentemente, mas não é um adepto da nossa humanidade. Sua posição é demasiado elevada para poder ser ocupada por um adepto da nossa evolução humana. É um poderoso adepto de Vênus, que de lá veio há 6 milhões de anos e meio para tomar a seu cargo a evolução da Terra, sucedendo a um predecessor que desempenhava essa função quando da transferência da humanidade da cadeia lunar para a cadeia terrestre. A tradição hindu chama-o de Sanat Kumara, eterno virgem adolescente, porque seu corpo, embora físico, não nasceu de mulher, porém foi feito por Kriya Shakti, ou poder da vontade, e ele nunca envelhece. Tem aparência de homem, porém é um jovem de 16 anos. É a vontade do Logos encarnada para os homens, e seu poderoso amor é tão vasto como o oceano. Na Bíblia existem apenas 6 referências a respeito de Melquisedeque. Gênesis, Melquisedeque abençoa a Abraão. Salmo de Davi, o reino e o sacerdote do Messias. Em Hebreus, Cristo sacerdote, sobre os mestres em iniciação, Jesus sacerdote e Melquisedeque e Jesus. Na terceira parte, a senda do discipulado, veremos os estágios do discipulado. Homem de ideais, discípulo em prova, discípulo aceito, filho do mestre e iniciado. O homem terá de ser encarado normalmente no seu aspecto interno, possuindo, como realmente possui, 3 potencialidades do ser. Essas potencialidades são a vontade, a inteligência e o amor. A harmonia desses 3 princípios desenvolvidos é o que torna o homem iniciado. A vontade é o eu do homem, o espírito nele manifestado. Não se confunde com o desejo, que encerra a dúvida, que depende da decisão da mente. Decisão que pode ser errada ou certa. Trata-se da vontade, como expressão da suprema potencialidade do ser. A vontade, na sua acepção profunda, é o poder mais elevado do homem. A inteligência é a que investiga, experimenta e observa. O trabalho não pode ser realizado se não encontrar apoio na inteligência. A terceira potencialidade é o amor. Traduz-se pela sensibilidade, pelo amor propriamente dito, que deu origem à estética e à arte em todos os seus aspectos. Assim, na sociedade humana, cabe ao homem, pelo emprego da vontade, da inteligência e do amor, adaptar-se à sua forma e em si despertar a mais alta consciência. Adaptar-se às formas significa, em síntese, tornar o corpo um organismo adequado às energias internas, harmonizando-o com estas. Despertar a mais alta consciência consiste em deixar manifestar-se a vontade pelo equilíbrio da mente com a emoção. As escolas iniciáticas do passado transmitiam os conhecimentos que possuíam na época apenas para os seus discípulos. Funcionavam em recinto fechado. Assim, o exigia o estágio evolucional da humanidade em cada uma de suas fases. Agora o procedimento é diferente. A escola está aberta para todos. O homem progride estudando, adquirindo cultura, aprendendo tudo que vem de fora para dentro, através de seus órgãos sensoriais, dos sentidos, visão, audição, etc. Portanto, o progresso é fruto da ação externa, de fora para dentro. Evoluir é transformar-se, é modificar-se de dentro para fora, por esforço próprio, por vontade própria. É ação interna, de dentro para fora. O discípulo evolui transformando seu estado de consciência, edificando seu caráter,
a sua moral, os seus costumes, vivenciando os preceitos divinos e gerando comportamentos dignos internamente, pensamentos sãos, e externamente com ações equilibradas, numa vida harmônica consigo próprio, com tudo e com todos. O discípulo evolui transformando o seu estado de consciência, edificando o seu caráter, a sua moral, os seus costumes, vivenciando os preceitos divinos e gerando comportamentos dignos, internamente, pensamentos sãos, e externamente com ações equilibradas, uma vida harmônica consigo próprio, com tudo e com todos. Os iniciados ensinam que não é possível ao discípulo alcançar a realização interior sem o apoio de uma tradição organizada. Essa tradição serve de base para enfrentar as forças adversas do meio em que vive. Essa tradição não deve ser exclusivamente de ordem social, moral, mas sim de ordem oculta. Isso significa que cada aspirante ao caminho precisa se apoiar no conhecimento e força criados através dos séculos, por seus inumeráveis predecessores nessa vereda espinhosa. Cada homem que se torna mestre perfeito deixa no ambiente terreno o resultado de seus esforços, através de um poder espiritual consciente que se une aos dos demais irmãos de todas as épocas. Esse poder constitui uma verdadeira corrente ou torrente espiritual que orienta-se para um determinado horizonte através de uma cadeia de mestres e discípulos. Os mestres afirmam não ser possível ao homem realizar sua iluminação de maneira isolada. Deve estar ligada a esta corrente ininterrupta, através da qual são transmitidos conhecimento aos discípulos, obedecendo-se às graduações ou às gradações ascendentes dos sucessivos graus de iniciação. Por essa ligação, o discípulo fica unido a um poder infinitamente superior ao que nele possa existir de mais elevado. Nas iniciações, através dos graus sequenciais, são dados ao discípulo símbolos, palavras e gestos que são a linguagem que demonstra existir um pacto tácito entre o discípulo e a tradição iniciática. Portanto, ninguém pode evoluir até o ponto mais alto da iluminação em curto período de tempo sem este auxílio do poder espiritual e da tradição. Este auxílio é uma dádiva de mestre a discípulo. Conforme o ocultismo, a iniciação é um processo oculto de instrução, que visa a rápida evolução do discípulo através do aprimoramento do caráter e da cultura. A educação é gradual e composta de ensinamentos ocultos, derivados da sabedoria iniciática das idades, conhecida no Ocidente como a teosofia, e de ensinamentos recebidos diretamente de mestres iniciados. O discípulo deve receber os ensinamentos sem precaução e sem aceitação cega também. O ideal é que o discípulo realize uma abordagem racional e intuitiva ao mesmo tempo. Por essa abordagem, o discípulo deve analisar e comprovar os ensinamentos, utilizando-se de seus recursos internos, utilizando-se da prática da meditação. Ao discípulo cabe esclarecer suas próprias dúvidas de dentro para fora, pela meditação. Os teósofos, gnósticos, místicos e outros dizem haver mundos espirituais, faculdades e poderes superiores que o homem possui em latência, que são reais e que podem ser conhecidos através do ocultismo. Oculto significa algo que ainda não é explicado pela ciência acadêmica. O oculto o é não por ter sido ocultado por alguém ou por algum grupo. É oculto porque a consciência vigente não tem condições de compreender suas afirmações. Ocultismo, portanto, a rigor, é o conhecimento futuro da raça humana. Vamos ver, então, os estágios da senda do discipulado.
O primeiro estágio, homem de ideais. O despertar. À medida que a sabedoria antiga desvenda aos olhos do investigador o plano majestoso da evolução, surgem pessoas cujos corações ardem em irresistível vontade de consagrar-se a esse plano. Daí o título de Arate de Fogo. Todas as coisas da vida perdem o sabor depois de obtida a visão celestial. E desde esse momento, nada mais é possível senão entregar-se totalmente e sem reservas a um ideal de serviço, devoção ou renúncia. No homem está o caminho, a verdade e a vida. Basta apenas que se desperte de sua letargia para ver a luz que arde em sua alma. O despertar da alma abrange muitos estágios. As influências de todas as formas de cultura são convergidas sobre ela, para fazer com que a centelha divina em seu interior se exteriorize como chama. Quanto à substituição, no período do desenvolvimento da consciência da alma, chega um estágio em que se reconhece claramente que nela o egoísmo foi substituído pelo altruísmo. Aparece então na Terra como homem ou mulher de ideias e, embora tentada muitas vezes para atrair esse ideal, nunca o renuncia definitivamente e o mantém à custa de sofrimentos e martírios. Aí o mestre aparece. É nesse estágio que intervém na vida da alma um ser que lhe guiará a expansão da consciência às mais altas realizações espirituais. Esse ser é um Pai em Deus, um mestre da sabedoria, que observou os esforços da alma, vidas seguidas, para manter-se fiel ao ideal, e agora vem estabelecer com a alma os laços entre mestre e discípulo. Estágio 2. Discípulo em prova. A imagem. Mestre da sabedoria põe em prova o aspirante, a qual é realizada ora no mundo físico, ora no mundo astral. A ordem do mestre, um discípulo mais adiantado conduz o aspirante a ele, que então o põe formalmente em provação. O mestre forma uma imagem que reproduz os corpos hiperfísicos do discípulo, astral e mental. Essa imagem fica junto ao mestre, e ele pode observar todas as ações e efeitos mentais e emocionais do discípulo. O pedido. O ato de se pôr em provação é a resposta a um pedido feito pelo discípulo aos instrutores da humanidade, para que lhes sejam dadas as oportunidades para uma evolução mais rápida do que a humanidade em geral. Resposta ao pedido. Na resposta ao pedido está condicionado o reajustamento do karma individual sob os seguintes aspectos. Primeiro, libertar lentamente o indivíduo das variedades do karma que o impede de poder se tornar-se útil. Segundo, proporcionar-lhe oportunidades de adquirir conhecimentos mais vastos, especialmente das verdades ocultas da natureza. Dar-lhe novas oportunidades de prestação de serviço à humanidade. Objetivos da aprovação. A aprovação consiste em experimentá-lo para ver sua resistência aos choques do seu karma, sem diminuição do seu altruísmo, embora a sua vida se despoje das satisfações e deleites que, para a maioria dos homens, tornam a vida digna de ser vivida. A prova visa também verificar a sua suficiente adaptabilidade e dedicação ao plano do mestre. Cada mestre de sabedoria é o centro de grande número de atividades às quais se empenha como sua contribuição ao plano do Logos. Portanto, um aspirante é posto em provação mais para ser treinado para ser um grande aprendiz, que ajude o mestre em seu trabalho, do que para obter conhecimento do mestre. O discípulo que está em período probatório deve, pois, estar pronto a trocar, em caso de necessidade, seus métodos próprios de trabalho pelos do mestre. Deve estar disposto a colaborar com seus colegas de aprendizagem. E, de todos os modos, deve demonstrar que nele mais pesa um ideal de serviço do que a satisfação pessoal como trabalhador. Estágio 3. Discípulo aceito. A aceitação. Quando um mestre aceita um aspirante como um discípulo de período probatório,
habitualmente com a esperança de apresentá-lo à iniciação naquela mesma vida. Pelo fato de haver o mestre respondido às aspirações do discípulo, não significa que este seja bem-sucedido. O discípulo adquire o direito kármico da oportunidade, porém, dele somente depende o uso que dela faça. Contudo, se for firme em sua resolução e deixar-se guiar pelos discípulos mais adiantados do seu mestre, terá mais possibilidade de êxito do que de fracasso. Se trabalhar ardentemente por adquirir as qualidades requeridas para a iniciação, então a tendência ao bem o ajudará, dando-lhe luz e força. Se depois de 7 anos de experiência, o discípulo em provação progrediu no desejo altruísta de sacrificar-se pelos homens e Deus, seu mestre o receberá finalmente como discípulo no estágio de aceitação. A imagem vivente é desfeita e o mestre estabelece com o discípulo um laço interno, que ainda que rompido temporariamente pelo discípulo por uma queda nas vidas futuras, será sentido por forma de atração por seu mestre. Conforme ensina o grande mestre Henrique José de Souza, é dever do discípulo, por amor e respeito ao próprio mestre, possuir a maior vigilância dos sentidos, para não fazer sofrer aquele que lhe serve de guia na espinhosa vereda da iniciação. Direitos do discípulo aceito. Uma vez aceito, dá-se ao discípulo o direito de uma experiência mística de grande inspiração para o seu trabalho. Quando surge um problema que ele não pode resolver com suas próprias experiências, compara a sua opinião com a do mestre sobre o mesmo assunto. Consegue-o elevando no momento a sua consciência até a orla da consciência do mestre. Se pode libertar-se dos preconceitos de sua personalidade e sabe como preservar-se das idiosincrasias do seu temperamento, a possibilidade de comprovar o seu juízo pelo critério do mestre será um dos maiores privilégios que pode alcançar em sua vida. Isso o capacita para distinguir o mais útil do menos útil, o mais e o menos auxiliador, quando trabalha para os homens em nome do seu mestre. Tempo de provação. Alguns discípulos reduzem para 1 ano ou menos o período habitual de 7 anos entre a aprovação e a aceitação. Mas são raras as almas tão afortunadas, porque isso significa que, ao entrar em provação, tinham atrás de si quantidade de karma de serviço acumulado, que lhes dá a força de oportunidades que outros não ganharam. O intervalo de tempo entre os diversos períodos da senda probatória depende da iniciativa e capacidade do discípulo. Se é enérgico e ousado, pode superar todos os obstáculos e rapidamente entrar no caminho. Porém, se perde as oportunidades, tem de empregar dezenas de anos num estágio antes de poder passar ao seguinte. Todos os discípulos, sem distinção, recebem a inspiração do mestre. Porém, cada um assimila de acordo com a sua capacidade. Estágio 4. Filho do mestre. Um laço mais estreito ainda se forma no estágio seguinte entre o mestre e o discípulo. O discípulo torna-se filho do mestre. A vida maravilhosa que vive o mestre em sua missão se reflete cada vez mais na consciência do discípulo. O discípulo se transforma numa célula vivente do organismo do seu mestre. Cresce até se tornar um raio da consciência de seu mestre e chega a possuir uma profundeza de sabedoria que não é sua, mas lhe é dada para uso de seu divino Pai. Nunca mais o discípulo estará só, nas tristezas e nas alegrias, na obscuridade e na luz. A consciência do mestre envolve o discípulo, ainda que algumas vezes esse não se aperceba de tão glorioso fato. Daí por diante, como trabalha para o plano do mestre, lhe é indiferente que o mundo receba com aclamações ou o martirize. Não trabalha mais como obreiro solitário, porém, como o irmão mais jovem, ao lado de outro mais velho e experimentado. Estágio 5. A iniciação. Numa etapa seguinte, o mestre apresenta formalmente o discípulo à grande fraternidade branca para a sua iniciação. Por esse ato, o mestre afirma à fraternidade que seu discípulo está suficientemente apto por seus ideais e por sua vida
como pelo equilíbrio entre seu bom e mau karma, a partilhar daquele augusto corpo e ser um canal de suas forças para o mundo. Além do seu mestre, outro membro da fraternidade do grau do seu mestre apadrinha o candidato. Primeiro ele é apresentado ao Maha Chohan, que designa um de seus adeptos para servir de hierofante iniciador. No salão das iniciações, ou outro local determinado, o candidato é solenemente iniciado com augusta cerimônia. O que experimenta o candidato é verdadeiramente uma iniciação, isto é, um começo. É o começo de uma nova fase de existência, em que a personalidade se torna firmemente um reflexo cada vez maior do ego, e este principia a participar dos poderes de sua mônada. A teofania. No dicionário, teofania é a aparição ou revelação da divindade. Na iniciação, corresponde à abertura dos olhos do discípulo à realidade superior. Após a iniciação, o mestre ou um discípulo adiantado conduz o candidato ao plano búdico e o ensina a funcionar em seu veículo búdico. Este procedimento correspondia, no Antigo Egito, ao processo feito na Câmara do Rei da Grande Pirâmide de Quéops, no que se acredita ser um sarcófago, mas que, em verdade, é uma pia batismal. Isso significa que o corpo tem que ser transcendido. Desprendimento do corpo causal. Quando dormimos, deixamos junto ao corpo físico denso o corpo vital. Podemos deixar também o corpo astral. Na teofania, o iniciando deixa também o corpo causal. Esse corpo se desvanece. Do seu veículo búdico, o discípulo contempla o plano mental superior e já não verá o corpo causal para representá-lo. Novo corpo causal. Ao voltar, ele recebe um novo corpo causal, cópia daquele que o acompanha há milhões de anos desde a sua individualização. O iniciando percebe que ele também não é seu corpo causal, assim como percebe no início da caminhada que ele não era o seu próprio corpo físico denso. Percebe que o corpo causal foi construído por ele mesmo através dos séculos, mas é apenas um instrumento de trabalho. Sua consciência superior, sua natureza divina, transcende a tudo isso. Esse fato ele sabe, não mais em teoria, mas em experiência própria. Neste quadro, nós temos as qualidades para a iniciação. Primeiro, é o discernimento. Segundo, a ausência de desejos. Terceiro, são 6 requisitos de conduta: domínio da mente, domínio da ação, tolerância, contentamento, perseverança e confiança. E o quarto elemento é o amor. Parte 4. A senda da iniciação. O processo iniciático visa transformar no interior de cada discípulo vida e energia externa em vida consciência interna. A iniciação não visa despertar poderes e tornar o discípulo clareaudiente, clarividente ou sensitivo. No processo podem ocorrer sintomas do despertar dessas faculdades e até do seu completo desenvolvimento. Os sonhos poderão ser lembrados e o discípulo poderá interpretar os significados simbólicos ou reais das experiências ocorridas no plano astral. Paralelamente, o discípulo vai adquirindo a consciência de que tudo o que adquirir pode e deve ser usado em seu aprimoramento iniciático. Essa aquisição deve ser utilizada para ajudar a humanidade e nunca para fins egoísticos ou pessoais. O homem, o representante do mais complexo dos reinos da natureza, como é sobejamente conhecido, tem a faculdade de mudar seu destino,
ou modificar as diretrizes que foram traçadas pela ordem, pela consequência dos acontecimentos passados. O homem consegue mudar, consegue alterar seu karma. Karma é esse que provém do exercício do livre-arbítrio. Não se trata de fugir ou burlar o que se denomina de destino, mas simplesmente alterá-lo na medida do possível. Mas, muitas vezes, o homem esquece ou desconhece esta posição de livre pensador, sendo apanhado pelas garras da ideia do determinismo. De tal forma que somente no interior dos autênticos colégios iniciáticos o homem consegue livrar-se completamente dos elos que o prendem ao reino animal. Por todo esse trabalho de ascensão, pelos caminhos da evolução e da iluminação, seres existem que já conseguiram alçar-se às alturas consideráveis nas direções da esfera cósmica. Esses seres, adeptos ou homens perfeitos, têm condições de guiar os demais seres humanos à suprema síntese, superando as limitações circunstanciais da alma, desaguando nos mananciais superiores do espírito. Na mitologia grega é mostrado esse trabalho através de Psique, que busca o seu amado Eros, ou seja, Psique, ou alma, procurando Eros, o espírito, a consciência imortal. Para um discípulo tornar-se um adepto, é necessário sentir Deus em si mesmo, subir acima das suas limitações humanas em busca do entendimento superior, da mente cósmica. Portanto, a meta do ser humano é cruzar as fronteiras do Akasha, ou seja, do segundo trono, indo para além de Isis. Isis significa segundo trono, donde ir para além de Isis corresponde a irmos a Paraísis, ou para o paraíso, desde que o prefixo grego para significa além de. Akasha é o nome que se dá ao segundo trono. O homem é constituído por corpo, alma e espírito. Essa constituição nos mostra o porquê da razão e da paixão. Pela associação do espírito com a parte superior da alma, tem-se a razão. Pela associação da parte inferior da alma com o corpo físico, tem-se a paixão. A alma ou psicomental constitui-se de mente mais emoção. Logo, o equilíbrio entre mente e emoção equaliza as paixões com os anseios espirituais, determinando equilíbrio entre as energias que fluem e mantêm o corpo físico. Assim também o corpo físico deve ser tratado de tal maneira que possibilite uma boa base física para a manifestação da consciência psíquica e, por decorrência, da consciência espiritual, fazendo o equilíbrio harmonioso desses três níveis de consciência, corpo, alma e espírito. Assim surge o homem equilibrado, sábio, justo, perfeito. Então existem os meios para a iniciação. Pacificação da mente para serenar a alma e o corpo, que são os instrumentos de ação. A mente inferior será então como um lago sereno e imóvel, onde o ego poderá se refletir. Emprego do esforço contínuo, com a ausência de paixões, habituando o corpo e a alma a trabalharem serenamente. Transformar desejos vulgares, ansiedades, receios, dúvidas, medo, ambições e egoísmo em aspirações sublimadas. Autodeterminação, vontade perseverante na eliminação de hábitos e costumes. Aplicação da yoga na vida diária. Trabalhos da vida objetiva realizados com atenção, firmeza, honestidade e convicção. Serenar emoções e sensibilidades pela repetição de mantras ou hinos cujo mecanismo intervém nas vibrações. Os mantras substituem o emprego da vontade ou da imaginação
e oferece sucessão de sons rítmicos cujas vibrações sincronizam-se com os nossos veículos físico e hiperfísicos. Daí a frase popular, né? Quem canta, seus males espanta. A yoga é acessível a toda criatura normal. Só não conseguem praticar a yoga os doentes, os incapazes mentais, os céticos, os pessimistas, os negligentes, os preguiçosos e os sensuais. A consciência desenvolve faculdades ou poderes e assim purifica os corpos físico, astral e mental. O discípulo deve compreender que é superior às suas atribulações. Desejar sempre o que é justo e orientar sua vida por qualidades e quantidades naturais de trabalho, lazer, alimentação e descanso. Não caluniar, não desejar o bem alheio, não desonrar, não matar, não ingerir tóxicos, nem cultivar a sensualidade. O pensador evolui no raciocínio até um ponto extremo, a partir do que nada mais encontra. Daí espera o surgimento da intuição. Pela meditação, então, a mente equilibra-se no vazio quando surge a seguir a voz da consciência superior. Existe uma enorme quantidade de bibliografia com referência ao assunto que estamos tratando, mas indicamos algumas referências importantes. O Corpo Causal e o Ego, de Arthur Powell, Fundamentos de Tesofia, de Gina Zadaz, e também uma outra obra importante, Mysterium Coniunctionis, de Carl Gustav Jung. Na senda da iniciação, nós temos a senda da santidade. Estágios na senda. Primeiro, Sotápana entra na corrente. Segundo, Sakadagami, volta uma vez. Terceiro, Anagami, não volta. Quarto, Arati, o venerável. E quinto, Aseka, o mestre. Superação dos grilhões. 10 grilhões nos estágios da senda. Entre Sotápana e Sakadagami, existem 3 grilhões a serem vencidos. Entre Sakadagami e Anagami não existem grilhões. Entre Anagakami e Arati, 2 grilhões a serem vencidos. E entre Arati e Aseka, são 5 grilhões a serem vencidos. Entre a primeira iniciação e a segunda, nós temos 3 grilhões. Primeiro, supera a ilusão do eu e reconhece o eu real. Segundo, supera o grilhão da dúvida. Terceiro, ritos e cerimoniais de iniciação simbólica e iniciação real. O templo não é lugar para adoração, e sim para a realização. O ritual é instrumento, método para o homem. O homem não deve se considerar instrumento do ritual. Entre a terceira iniciação e a quarta iniciação temos, então, de Anagami até Arati. 4. Supera a sensualidade. 5. Supera a cólera. Entre a quarta iniciação Arati e a quinta iniciação Aseka, temos a superação de vários grilhões. 6. Supera os desejos nos mundos da forma. 7. Supera os desejos nos mundos sem forma. 8. Supera o orgulho. 9. Supera a irritabilidade. E por último, 10. Supera a ignorância. Parte 5. Síntese da evolução dimensional. Se olharmos bem para essa planilha, vamos ver três colunas principais, né? Plano, dimensões, fases. Na coluna plano, nós vemos embaixo Lua, acima Vênus. Significa que a humanidade veio da sua origem, Lua, e vai se dirigir para Vênus. Não Vênus planeta, mas Vênus consciência. Entre Lua e Vênus nós temos, vamos analisar bem, embaixo, físico denso, depois vital, astral, mental concreto, mental abstrato, corpo causal, Budi, Atman.
São os 7 corpos hiperfísicos do ser humano. Então isso significa o seguinte, que o ser humano está desenvolvendo esses 7 corpos hiperfísicos, dos quais os mais densos já estão prontos. Físico denso, vital, astral, mental concreto. O ser humano agora está em desenvolvimento predominantemente o mental abstrato. É isso? Que seria uma quinta coisa. Depois vai desenvolver uma sexta coisa, Buddhi, a intuição, e depois desenvolverá Atman, ou Cristo interno. Esse é o sentido da evolução. Para que isso ocorra, entretanto, várias etapas têm que ser percorridas. Então isso significa a segunda coluna, né? Vai de 0 a 8. Esse 0 a 8 significa dimensões. 0 dimensões, a 8ª dimensão, síntese. Então, físico denso abrange 0 a 1, vital 1 a 2, astral 2 a 3. Ou seja, dimensões sequenciais. Podemos perceber que nós estamos agora desenvolvendo o mental abstrato entre 4 e 5. Ou seja, saindo da 4ª dimensão e entrando para a 5ª dimensão. Depois passaremos a Buddha, onde estaremos nessa fase de passagem da 5ª dimensão para a 6ª dimensão. E finalmente, em Atman, lá no alto, abaixo de Vênus, o desenvolvimento da fase entre a 6ª dimensão e a 7ª dimensão, para depois atingir a 8ª dimensão, a síntese. Então veja as 2 setas. Na coluna de dimensão nós temos 2 setas, uma mostrando o caminho para cima e o outro indicando o caminho para baixo. A seta que mostra o caminho para cima significa o caminho da individualização ocorrida do mental concreto, passando pelo discipulado, iniciação e atingindo finalmente a iniciação total do ser humano. Então, é uma corrente evolutiva, um sentido evolutivo da evolução. E para baixo, a seta para baixo, significa o seguinte, da individualização para a dimensão 0. Existem seres não humanos que perdem o corpo causal, perdem a tríade superior e se projetam em direção da dimensão 0. Então, existem esses 2 movimentos do plano evolutivo. Um evolutivo para cima, na direção de Vênus, e outro involutivo, na direção da Lua. Evidentemente, podemos verificar que na seta que vai para baixo já não são seres humanos, são seres que descem para a dimensão 0. E a seta para cima indica a ascensão da consciência do ponto humano até o ponto super-humano, ou divino. Aí está, portanto, os estágios da iniciação, de maneira bem simples para ser meditada com profundidade.